Olá, pessoal. Sou a Elizabeth da Criar, que estou aqui numa nova live, nesse movimento que a gente possa trazer para vocês informação. São 26 anos de mercado e eu digo, toda a experiência ela precisa ser compartilhada. E a nossa busca é de trazer toda essa experiência nossa, e principalmente dos nossos clientes, né? E hoje a gente está com uma cliente do coração, a Érica França de Paula, que nós trabalhamos juntos desde 2004, ficamos quase 15 anos juntos num grupo muito grande, líder de mercado, e hoje a gente vai falar das nossas experiências de uma área incrível, que é a área administrativa, financeira e tributária, tá? Nessa nossa experiência de tantos anos, não é? Também estamos aqui com a Elisângela, nossa diretora, que está com a gente há 18 anos, não é, Elisângela? Olá, prazer, obrigada aí pelo momento, pelo convite. Sim, já 18 anos aí nessa caminhada, crescendo e aprendendo muito. Prazer estar aqui hoje. Que bom, que bom. E agora a Érica. Oi, Érica, é tão gostoso estar com vocês, não é? Nessa jornada que a gente vem fazendo há muitos anos. Eu digo, a gente pode mudar de empresas, mas a vida não muda, não é? A gente continua na gestão, não é, Érica? Exatamente. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse convite especial, dizer que eu estou muito feliz e honrada em participar, né, desse momento, que é um momento muito importante, acho que para criar, que para compartilhar experiências e conhecimentos e histórias. Então, estou muito feliz mesmo de ter sido convidada. Para mim foi uma grande surpresa, né, e sem dúvida nenhuma me trouxe aí uma alegria enorme. Pensando aí na minha trajetória, né, falando desses mais de 20 anos, né, Beth? Mais de 20 anos, passou rápido nesse tempo, né? A minha trajetória, ela sempre foi focada na área administrativa, financeira, e recentemente a minha experiência foi complementada com metodologias de melhoria de processo, né? Eu costumo falar que eu sempre tive um olhar, né, meio que obrigatório, né, de processo dentro da área administrativa, financeira. Mas hoje, conhecendo tantas metodologias, conhecendo a importância de um processo para essa área, né, para essas áreas administrativa e financeira e tributária também, a gente vê a importância e como a gente pode melhorar todos os dias, né? Então, essas metodologias de melhoria contínua, elas trazem vários pilares. E eu vou dizer, Beth, que um dos grandes pilares é a organização. Seja a organização física, quando a gente fala de produção, quando a gente fala né, de venda, de comércio, mas seja também uma organização documental ou organização de processos, né? Então, tudo isso hoje, olhando a área financeira, o quanto isso é importante. Então, eu tive aí o privilégio e a honra, né, de complementar a minha experiência nesses 3 últimos anos com essas metodologias que trouxe, assim, uma visão muito diferente do que eu tinha, né, de como trabalhar o processo, como melhorar sempre, né. Olha que experiência incrível, não, Érica? Eu digo que a soma tem que ser realmente a gente aprendendo mais sempre, né? E complementando tudo que a gente já conhece. Eu digo, o grande desafio é esse, e a grande vantagem também. Quando você diz dos processos, eu não consigo enxergar nada que dê certo se não tiver processo, se não tiver organização, se não tiver prospectado. Não é? Exato. O processo é base, né? Processo é base, não é? E hoje o que a gente vê nessa. No dia a dia, tudo tem que ser muito rápido, né, Érica? Todo mundo, né? Não, tem que ser rápido, para ontem, são frases até que eu não gosto. A frase do ontem eu não suporto, porque ela tira em si todo um processo, né? Ela passa a ser ansiedade e não processo. Exato. Exato. Mas existe, né, essa questão imediatista,
hoje, né? Eu acho que no passado também, né, Beth? Mas Sim. hoje eu acho que essa nova geração, inclusive, ela tem muito, né, disso, desse imediatismo, né, de ter as coisas sempre na mão, né? Não vou falar para ontem, mas na mão, né? Porque a Sim. informação, ela está aqui, né, na palma da nossa mão o tempo todo. Sim, é isso mesmo. Acaba atropelando muito os processos, né? E deixando de cuidar dessa base, né? Como você colocou, a importância da organização, de ter esse pilar, né? Muito bem estruturado. Sim, porque o que a gente viu ao longo dos anos, até nessa nossa experiência de tantos anos num grupo, que a organização, se eu não tenho algo organizado, o desperdício do tempo e dos recursos é imenso. E é inevitável, né, Beth? Exato. Quando a gente olha as metodologias ágeis ou as metodologias de melhoria de processo, Beth, a gente fala de vários desperdícios, né? A gente tem um conceito de desperdícios. E daí, quando eu comecei a olhar um pouco mais a fundo essa metodologia, eu falei assim, bom, como é que eu vou aplicar isso na área administrativa, né? Será que faz sentido? Né? Será que eu consigo falar de desperdício dentro da área administrativa? E daí eu fui descobrindo, né, usando todo o histórico, toda a experiência, e eu acho que as novas experiências também têm me trazido isso, é que sim, a gente tem muito desperdício dentro dos nossos processos, né? A gente está falando de desperdício, quando você falou de desperdício de recursos, a gente está falando de recurso humano, né? A gente está falando de recurso de dinheiro, a gente está falando de recurso de material, matéria-prima, produto, seja lá o que for que você comercializa, ou vende, ou produz, né? E eu costumo sempre falar que tempo hoje é o nosso bem mais precioso e o nosso recurso mais escasso. Sim. A gente não tem tempo. Uhum. O principal desperdício quando a gente tem uma falta de processo, quando a gente tem uma falta de organização, é esse desperdício de tempo. Sim. Sim, olha que olhar, gente, tão importante para vocês que estão nas empresas, ou empresários que estão iniciando, a gente tem muitas pessoas que nos seguem que estão iniciando. Pensem muito nesse olhar do processo. Eu digo que todo o nosso trabalho, ele é voltado em processos. A própria organização da Criar, que só dá certo, a gente tem 2 empresas hoje de mercado, e só dá certo porque a gente segue esse caminho. Eu não sei como se faz um gerenciamento hoje de um setor sem essa parte, Érica, né? Sem esse olhar, e esse olhar profundo em olhar os recursos. E quando você fala do tempo, é um recurso escasso, exatamente, é muito escasso. Uhum. Né? É muito escasso. A gente tem essa noção, mas o que eu sinto? A gente não sabe administrá-lo. Né? Exato, Beth. Como administrá-lo? Eu escuto muito essa pergunta. Érica, eu não consigo administrar o meu tempo. Como é que eu faço para administrar meu tempo? Né? Sim. E às vezes, quando a pessoa percebe, né, Érica, também já está num nível já bem avançado, né? Porque é uma coisa que vai sendo muito perceptível. E quando a pessoa percebe que ela está perdendo muito tempo por falta, às vezes, de organização, de criar um processo bem, uma metodologia lógica, já se perdeu muito tempo, né? Exato. Hoje eu presto consultorias, né, diversas, para diversos ramos, para diversas atividades, não só uma atividade específica, mas diversas atividades, e o mais legal, o Elisângela, é que, mais legal não, né, o mais incrível é que as pessoas, elas não conseguem enxergar onde é que está esse desperdício. Uhum. Por que elas não têm tempo, né? Preciso de mais horas no meu dia. Não, você não precisa de mais De horas. mais equipe, né? De mais gente, Elisângela. Me dá aí 5 recursos, Beth, por favor. A gente não precisa, muitas vezes, né? Claro que cada caso é um caso, mas muitas das vezes a gente não precisa de novos recursos.
a gente precisa se organizar. Uhum. A gente precisa se organizar, organizar os nossos processos. E daí sim falar assim, olha, agora o meu tempo está totalmente otimizado, está muito bem aproveitado. Daí sim eu vou pensar em recurso, em equipe, em equipamento, até equipamentos muitas vezes, né? O pessoal, hein, Érica, eu preciso comprar a máquina XPTO que custa milhões. Será? Né? É óbvio que tecnologia é muito importante para a gente, né? Acelera todo esse processo. Mas vamos parar, pensar, organizar antes e depois tomar uma decisão. Sim, é interessante porque a gente passa por isso até aqui na nossa estrutura, né, Beth? Muita gente fala, nossa, para o que vocês fazem deve ter uma equipe gigantesca. Né? Aí quando a gente fala, como vocês dão conta? Como isso é possível? É organização, é um processo muito bem estruturado, né? Você vê realmente toda a diferença. E isso, Elisângela, as pessoas sabendo também quais são seus papéis e responsabilidades. Isso, exato. Né? Isso faz parte de um dos desperdícios, Beth. Sim. As pessoas, elas fazem as mesmas atividades muitas vezes. Né? Então, o gestor, ele quer de imediato, ele quer a resposta rápida, então ele pede para a Beth, ele pede para a Elisângela e sai pedindo para a equipe inteira. Quem entregar primeiro, entregou. Onde é que está o papel e responsabilidade de cada um? Né? Onde é que está aí a utilização do recurso, que é o nosso tempo? Né? Ou seja, eu tenho que ter papéis e responsabilidades, né? Porque senão é retrabalho. São pessoas fazendo a mesma coisa, né, rotineiramente, né? Ou fazendo e eu costumo falar, né, joga aquele trabalho, infelizmente, no lixo, porque não serviu para nada, porque, né, a gente não soube pedir e assim por diante. Sim. Como é que a gente guarda, né, essa utilização do nosso recurso principal, o tempo? E ouvindo vocês, Elisângela e Érica, eu entendo, gente, que quem está dentro dos processos, quem está dentro ali do dia a dia, com o estresse do dia a dia, não enxerga a solução. Não. Eu digo, o trabalho, eu digo, das consultorias, e aí entra a Criarc e a Érica, é muito importante ouvir quem está de fora, porque aí a gente entende e passa, com o tempo, a exercer realmente a gestão naquele formato. Então, a gente precisa aprender o tempo todo, né? Então, é muito importante vocês, gestores, olharem na direção da assessoria, olhar na direção do outro, ouvir o outro, né? Porque o outro ele vai trazer esse olhar da gestão. E quem está fazendo a gestão não tem esse tempo de olhar a gestão, não é? Sim, sim. Exato. Eu costumo falar, Beth, que a gente é absorvido pelo operacional e pelas atividades, né? Pela nossa rotina. Uhum. Então, quando você fala que a gente não enxerga, e a gente não enxerga, e não é, assim, não é um grande defeito, não é você. Sim, não é? Quem consegue enxergar, né? Então, quando vem um olhar de fora, é muito importante, é muito relevante, porque é um olhar que não está viciado, é um olhar que não conhece muitas vezes a operação, que não está ali no dia a dia, e vai olhar aquilo de longe, né? Eu gosto de falar também, ó, tira uma fotografia de longe, vamos tirar uma fotografia de longe, vamos ver o que tem aí embaixo, né? Vamos ver o que está aí, vamos subir um pouquinho e vamos olhar o que está, né, de cima para baixo. E eu tenho escutado isso, porque eu tenho feito alguns trabalhos mais específicos, e eu escuto bastante, né, uma pessoa especial que me ensina todos os dias, ela fala assim, Érica, olha, a gente precisa manter pelo menos o olhinho fora da água, né? Precisa manter um pouquinho fora d'água para poder enxergar, né? É óbvio que se a gente pudesse, a gente manteria mais, né? O rosto inteiro, pelo menos, fora d'água. Mas a rotina, de novo, ela consome a gente, né? E nesse momento que ela consome, a gente mergulha, né? E faz parte, né? Não é errado, não é certo, faz parte do nosso processo, a gente mergulha para entregar, para fazer o melhor.
Só que, às vezes, o mergulhar, a gente esconde esse olhar diferente, né? Como é que eu poderia fazer diferente? É isso mesmo, Érica. E aí eu gostaria também um pouco da sua visão, porque nós trabalhamos com a Érica foi a nossa cliente, né? Então ela participou de todo o processo de uma organização que era física e eletrônica, né? Então quando a gente fala de 20 anos atrás, né, Érica, a gente está falando de muito papel espalhado por todos os lugares. Então, quando a empresa é muito grande, tem muitas fábricas, tem muito tudo, é muito papel em todos os lugares. Então, a gente passou por esse desafio junto, sempre com a área. A gente era o momento da Criar, que a gente tinha equipes dentro do cliente. Né? Como ocorre ainda hoje, então a gente pode ter trabalhos dentro do cliente e organização, na nossa estrutura, depende do que a gente avaliar com o cliente, qual é a melhor prática, né? E a nossa prática era estarmos juntos ali, né? Era uma equipe grande, nossa, também com uma super equipe do cliente organizando tudo, e muito papel, né, Érica? Eu estava lá, hein? E eu já estava lá. Junto com todos esses papéis e caixas, e mais caixas, e mais caixas que a gente pedia para a Elisângela abrir, fechar, eu falo que, junto com tudo isso, tinha um medo enorme. Legal. Medo de jogar o documento fora, o medo de não ter informação, o medo de perder a informação, o medo de não achar informação. Então, assim, junto com as caixas, a Elisângela guardava os nossos medos também. Né? E a gente deixava ela desesperada, né? Porque, assim, eu falava, Elisângela, eu tenho que achar isso. E o mais interessante eram papéis que, muitas vezes, depois de tanto tempo, a gente nem sabia que existia. Uhum. A gente nunca usou, né? Consequentemente, qual é a importância desse papel? Sim. Né? Eu acho que hoje, Beth, né, pensando na tecnologia, como ela avançou, e eu acho que até no modo que a Criarc hoje trabalha, eu acho que o início de tudo por que esse documento é importante, né? Exato, falar da tabela de temporalidade, não é? É um assunto que para o cliente é chato. Muito. Responder é um estresse. Falar, vamos determinar o tempo desse documento. Exato. Porque quando você olha o tributário, quando você olha a área financeira, às vezes é muito fácil a gente, Mais fácil. né? Porque assim, eu preciso guardar minhas notas eletrônicas, eu preciso guardar de alguma forma aí as notas que dependem do regime tributário, as notas que eu recebo, né? Eu preciso guardar todos esses documentos porque a legislação me exige, né, Beth? Sim. Então, assim, essa é uma parte. É uma Mas isso de responder. Mas tem um outro desafio dessa parte, Érica, porque quando a gente olha, qual eu digo sempre o nosso desafio, olhar como a empresa está no mercado, qual é o regime tributário dela e como ela pode ser cobrada. Por exemplo, você estava numa empresa com muitas incorporações, Exato. muitas empresas que foram incorporadas e Uhum. uma fiscalização bastante agressiva, onde muitas vezes, muita auditoria, onde muitas vezes o tempo que a lei estipulava, a gente aumentava o tempo naquilo, por conta de conversar com os advogados, de ver que aquilo podia ser questionado em algum momento, e se jogar fora, como é que a gente teria depois a comprovação? Até questões de restituições, né, Beth? Não só de fiscalizações. Então, assim, é muito complexo mesmo essa tabela, realmente é trabalhosa. Pensando na temporalidade, né, Beth, assim, a legislação, às vezes, ela é simplista, né? Mas aí, quando os advogados nos ajudam, aí eles falam assim, bem, não é bem assim, né? Então, vamos lá. Então, é 5 anos, mas se isso, na verdade, guarda por 10, né? Guarda por 20 anos e tudo mais. É muito complexo. É muito complexo, sim. Então, eu digo que sempre essa parte de temporalidade, a gente tem que ter um olhar, eu digo, muito amplo, um olhar, eu digo, de buscar realmente a fundo. Eu lembro de um dos processos de parte dessa área, que era uma concessão,
que foi feita com com trens, com umas coisas assim, e aquele documento ele foi guardado e foi depois até começou a gente ver que poderia entrar num período de descarte, e a sorte, e eu digo sorte mesmo, que teve aquele olhar, não vamos manter um pouco mais, porque depois de quase 30 anos, alguém questionou aquele regime. Se Olha, aquele documento não existisse, ia ser cobrado uma concessão que De foi novo. 30 anos atrás. exato. Então, é preciso ter esse olhar de uma equipe, eu digo, muito pronta, né? Para não seguir só o que está escrito, para ir além. Exato. Uhum. Né? E de novo, né, Beth? Não adianta guardar, E Uhum. né? A gente tem que achar esse documento depois de 30 anos. eu Sim, tenho uma sim. frase, Érica, que é assim: guardar é um hábito. Todo mundo se habitua a guardar coisas. Agora, organizar é sistêmico. Eu tenho que ter uma mente sistêmica, eu tenho que ter um sistema que realmente vai me dar o que eu estou precisando naquele momento. Uma lógica, né, Beth? Lógica, isso. Só que não pode ser uma lógica individual, né? Isso. A lógica da Érica, a lógica da Elisângela, a lógica da Beth, né? É uma lógica sistêmica. É interessante que tudo isso está dentro desse contexto de processos. De processo. Né? Sim. E como realmente é um tema muito amplo e pouco explorado, né, Érica? Infelizmente, fica muito, não sei, mas a impressão que eu tenho é que é muito ainda individualizado, né? Parece que a empresa ela é subdividida em subempresas, cada setor fica ali no seu mundinho e não tem essa comunicação ampla, não tem esse processo definido de forma de uma visão geral. A gente vê muito isso com a documentação também, né? Então, a gente pega falhas do tipo, o contrato que a área de contrato gerou, ele tem a via, a área que contratou também tem a sua via, a área de compras tem a sua via, daqui a pouco você está com várias vias do mesmo documento. Por quê? Por falta de processo, por falta de metodologia, por falta de organização. E comunicação. Exato. Olha quanto desperdício você falou aí, Elisângela. Sim, sim. É desperdício do desperdício, é desperdício de tempo de guardar o documento, é desperdício de tempo buscar criar, que ou buscar uma empresa que vai fazer essa gestão para a gente. É tempo de 5 pessoas, 5 áreas para olhar a mesma coisa, retrabalho, né? Exato. E isso que você falou, Elisângela, é uma realidade, né? As áreas, elas acabam tendo uma dificuldade de se comunicar. Os processos, eles, às vezes, eles começam e terminam na área. Mas não é da área, né? O processo é da empresa. Então, o processo tem que permear toda uma cadeia, né? Quem são os meus clientes internos, quem são os meus fornecedores, quem são os meus inputs, os meus outputs, né? Essa cadeia inteira tem que ser observada e comunicada. Essa comunicação, ele você tocou num ponto, acho que crucial aí, comunicação. E é interessante que, você vê, a gente está falando aí de 20 anos atrás, né? Onde era tudo físico, então tinha essa coisa toda que você descreveu, do medo, do apego. Então, eu gerei, então vou guardar minha via aqui para eu provar que eu fiz. Né? Exato, com meu carimbo. E é interessante porque o processo hoje é outro, como a gente, né, já falou, já está tudo muito digital, mas a forma de trabalhar continua a mesma. As pessoas continuam nesse modelo individual, nesse modelo pessoal. Então, eu tenho o arquivo que eu gerei, eu tenho na minha máquina, eu mando para o fulano por e-mail, o fulano salva na máquina dele, que salva na rede, e daqui a pouco, quando você precisa, você nem sabe com quem que está realmente a versão final. Então, é incrível como evoluiu, né? A tecnologia está aí, tem muito mais facilidade para trazer essa comunicação hoje, para fazer isso
rodar de uma forma muito mais precisa, mas eu vejo ainda, Beth, me corrija se estiver errada, muito esse comodismo, até essa resistência, ou até mesmo essa, como a Beth colocou, essa não visão, né, de quem está dentro do processo, não enxergar isso como um grande benefício e se empoderar disso, né? Eu acho que é muito cultural. E daí, a missão, né, Elisângela, da gestão, né? Eu acho que a gestão ela tem uma missão muito forte em relação a isso, de fazer essa comunicação, de fazer esses processos permearem a empresa como um todo, e não as áreas de forma individual. Eu acho que vocês também têm um papel muito importante nisso, né? O trabalho que vocês fazem vai muito além, né, da organização ou da guarda documental, né? Ela vai muito além. Então, vocês também acho que têm um papel fundamental de fazer, né, os gestores e os, né, de alguma forma, e os operadores entenderem essa cadeia, o quão é importante essa conversa, né, cruzada, essa jornada ser permeada como um todo. Sim, eu concordo muito. O papel da gestão, ele tem que ser esse papel de dar, eu digo, mostrar esse caminho, né? Porque, como a Elisângela estava dizendo, o que a gente viu na nossa experiência CRIARC, né? O hábito e a falta de comunicação acabam criando, eu digo, todo esse monte de arquivos em máquinas, em redes, mesmo em redes, você está falando da caixa com o nome da pessoa, quando a gente entra numa rede, está lá os arquivos com o nome das pessoas também. Qual o nome da pasta? É igual o nome da pasta. Então, a pasta lá da Érica. Quem é, né? Depois de mas o que tem lá dentro da pasta da Érica? Gente, é assim. Então, o mesmo hábito que eu digo, quando você tem um hábito X, você transporta aquele hábito para Y. Exato. Né? Porque não teve esse desenvolvimento de entender que aquele caminho não era bom, que aquele caminho estava errado. Então, por isso que eu digo, arquivar, as pessoas vão fazendo por hábito. Exato. Então, precisa ter realmente um gestor que enxergue essa necessidade muito mais de cima. Eu digo, o papel do gestor é pegar um helicóptero e ver a empresa de cima. Exato. Enxergar os caminhos e ajudar as pessoas a fazer essa transição. Quando você diz o nosso papel vai muito além, Érica, é de levar, de falar para a pessoa, olha, essa sua metodologia, ai, mas eu faço isso e dá certo há anos. Eu falei, então, ela dá certo e não dá certo, porque hoje os parâmetros são diferentes, os desafios são diferentes, essa busca. A gente teve uma experiência muito interessante que desde o início a CRIARC começou, até pela minha experiência também com tecnologia, em base de dados, eu sempre fui programadora de base de dados também, e fazer sistemas, entender que as pessoas precisavam ir para o sistema sempre foi um grande desafio. Dizer que elas iam pesquisar no mesmo lugar, meu Deus do céu, é complicado. Ainda, olha, depois de toda essa gestão, o que eu vi, a pandemia, ela tirou as pessoas um pouco desse chacoalho de rede, porque até então você falava em nuvem, parecia que a nuvem era um lugar complicado e o servidorzinho lá era o melhor dos lugares. Mais confiável, né? Mais confiável, gente, é o lugar de cyberataques mais temidos hoje na nossa área. Né? Então, nunca foi um lugar seguro. Todo mundo falava, a rede é 100% segura, e eu falava, não é. Não existe esse 100%, né? Porque existem muitas questões, muitos olhares para essa segurança. Eu digo, as pessoas ainda com os hábitos, eu digo, como é seguro se você pega a sua senha e passa para o seu amiguinho do lado, né, Elisângela? Quanta gente não viu isso? Você vai muito. Mapear o que aconteceu, você acha a mesma senha, a pessoa, não fui eu, fui fulano. Mas como é que fulano tinha só a senha? A sua senha. Então, quando você fala dos hábitos e da falta de comunicação, gente, isso é imenso ainda, não é? E essa fala que você colocou, né, Beth? Eu faço isso há anos e sempre deu certo.
até fazendo um link aí com o ponto que a Érica colocou do desperdício, né? Eu até vejo como um risco ainda muito maior nessa questão do digital, né? De muito mais desperdício do que físico, porque o físico, queira ou não, ele está físico, materializado ali do seu lado, te incomoda, né? O digital dá-se essa impressão de que é limitado, que não tem limite, então eu posso guardar, não. Um a mais, um a menos não vai fazer diferença, né? É verdade, Eli, é verdade. A gente tem essa sensação de que a guarda eletrônica, né, o sistema ajudando a gente é ilimitado. Isso vai gerando só mais bagunça, né? Só mais desordem, então... E eu digo, isso na parte pessoal, por todas as nossas experiências com os, né, experiência de fotos, de tudo que a gente guarda, quando é que a gente para? Quando acaba a memória, né? E lá vem o recadinho, olha, sua memória... E aí começa esse trabalho de limpeza. Isso. Isso acontece nas empresas, não é? O pessoal vai pondo, tipo... Exato. E aí, em algum momento, que veja isso. Eu digo, eu ouço um pouco dessa nova geração, falo assim, eu não vou estar nem mais aqui na empresa daqui a... Tem isso também. Isso, né? O que você deixa, né? Isso realmente me impacta muito, sabe, Érica? Eu acho que você deve ter muito essa questão. O descompromisso, ele é grande, gente. E aí o gestor vai ter que olhar para isso, eu digo, de uma forma muito ampliada, não é, Érica? Acho que nossa experiência... Porque quando você fala de compromisso, Beth, na verdade, tudo aquilo que você trabalha para a empresa não é teu, né? Da empresa, né? É um bem da empresa. Então, esses documentos, essas guardas, esse histórico, essa história, né? Ela pertence à empresa, né? Então, você precisa ter o compromisso de guardar aquilo para a empresa, não para você, né? Não para se resguardar, mas para guardar a empresa de alguma forma. Então, acho que é muito isso, nessa relação me pertence ou pertence à empresa. Sim. Você vê, isso é um outro grande risco, né, que só aumentou com o decorrer do tempo. Antes, né, a gente pegava muito cliente, né, Beth, que o arquivo estava na memória das pessoas que estavam lá há anos. Isso. Hoje isso já não existe, né? Não existe mais pessoas que eles já 18 anos na empresa. Sim. É muito difícil. Né? Então, você vê que é mais um ponto aí para os gestores, né, para as pessoas que estão à frente desses negócios, se atentarem realmente terem ferramentas e processos muito definidos, que eles não fiquem na mão dessas pessoas, né? Porque realmente é um risco muito grande. Sim. Eu digo, esse é o grande desafio sistêmico das empresas, de entender o que são as ferramentas. Eu ainda vejo uma dificuldade mesmo dentro dos gestores, sabe? Quando eles analisam um sistema, eles não sabem o que é. E muitas vezes fica na mão só de uma área, né? Ou às vezes que eu lamento algumas coisas na área de suprimentos. Né? As pessoas na área de suprimentos, meu Deus, elas não entendem nada de tecnologia. Então, se não tiver um gestor ali junto, alguém que entenda profundamente, alguém de TI junto, meu Deus, eu vi algumas coisas que alguns clientes eu vi de regressão, regrediram nos seus processos, porque não existia esse olhar. Gente, é o olhar do gestor, o olhar do processo. Se não tiver esse olhar, eu digo, está comprometido. E a coisa de assumir a sua responsabilidade, né, Beth? De não transferir a responsabilidade técnica para uma área que não tem esse foco, né? Porque daqui para frente, gente, toda gestão ela é sistêmica. Então, quando a gestão é sistêmica, hoje, e eu digo que é um momento que eu gosto muito, quando a gente cria uma ferramenta, né, para uma área, você põe todo mundo numa área dentro, eu digo, de um mesmo lugar sistêmico. As pessoas se conversam dentro do sistema. Então, tudo é dito dentro de um sistema e fica ali.
qualquer pessoa depois pode ler o histórico e entender tudo o que ocorreu, né? Porque o histórico está lá dentro. Então, guardar esses histórios... Oi? Às vezes a gente usa a mesma linguagem, né? Isso. Sim. E deve ser muita percepção que você vê nos processos, né, que você atende, né, Érica? Às vezes a pessoa está tão desesperada achando que ela precisa de uma equipe gigantesca para executar algumas tarefas, quando, na verdade, o que falta é uma ferramenta que ela consiga gerenciar essa equipe de forma mais organizada, né? Exato. Mas aí é o desafio, mostrar isso para a pessoa, né? E sempre falando a mesma língua, independente da área, né? Independente da pessoa, né? A gente falar sempre a mesma língua. Eu acho que essa é a parte da comunicação também mais difícil, porque cada um é especialista em algo, né? Não dá para exigir, né, das pessoas o conhecimento geral, né? Nem o conhecimento, por exemplo, de processo, conhecimento, né, de gestão e guarda de documentos. A gente não consegue exigir isso de todo mundo, porque cada um é especialista em algo. Mas quando a gente se torna gestor, né, por isso que eu falo que é muito a nossa missão como gestores, né? Ter esse olhar e esse cuidado, né, e conduzir a equipe que, mesmo que especialista, né, ela entender a importância dessa organização, né, dessa gestão, né, desse processo, não pequeno, mas um processo muito mais amplo, que permeia a companhia inteira. Sim, eu acho que aí realmente é o gestor nesse olhar amplo, sendo ajudado, porque como a Érica colocou muito bem, ninguém vai saber tudo, gente, não existe isso. Cada um ali vai se especializando, vai tendo conhecimento, mas esse olhar de muitos olhares é que vai fazer com que as coisas ocorram, né? É a busca de conversar com um especialista, de saber antes. Eu tive uma conversa essa semana muito interessante de uma pessoa que nos segue e acabou adotando um sistema na empresa dela e veio conversar comigo, infelizmente, depois que fez a contratação. Por quê? Porque essa pessoa tinha, assim, em termos de dados, uns 40 anos de outro sistema de dados. E aí eu falei, ai, que legal, então você vai começar a migração. Ele falou, eu vou pôr a minha equipe para migrar. Eu falei, como? Isso não é feito por equipe, isso é feito pela área de TI. Eu falei, você não olhou isso na sua contratação, você comprou o sistema, mas não contratou, sabe? Essa mudança dos dados, que para mim é o ponto sistêmico mais difícil de ser feito, que é a migração. É você pegar todo esse passado e migrar para um sistema novo. Então, eu digo, os desafios hoje, eles são sistêmicos o tempo todo. E a gente precisa entender como isso funciona, porque senão a gente vai ficar refém e não comprar uma solução, continuar comprando elefante branco. Exato. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel, assim, eu tenho visto um movimento, Beth, muito forte, principalmente dos empreendedores, né? Eu acho que a gente está em um momento onde empreendedor, né, ele tem buscado muito conhecimento, né? E nos meus atendimentos é muito engraçado, porque eles sempre falam, Érica, não me ensinaram isso na faculdade. Eu já peguei médicos e falaram assim, não me ensinaram isso na faculdade, né? Porque a preocupação, quando você faz uma faculdade de medicina, né, sem dúvida nenhuma, a parte técnica, né? Mas a gestão, né? Então, a gente tem muitos empreendedores aí, Beth, que estão buscando esse conhecimento de gestão, porque são especialistas, obviamente, né? Eles são técnicos especialistas em algo, mas eles sabem que a gestão ela é importante para o negócio. Sim. Quando você pega o pequeno, né? É que uma empresa grande ela tem uma particularidade, porque você tem várias, você consegue dividir, né? As responsabilidades, as áreas, né? Você consegue separar um pouquinho. Daí, esse é o lado bom, em contrapartida do lado ruim, que a gente perde, né, a engrenagem, aí, a comunicação, e a gente acaba
às vezes não fazendo com que essa máquina funcione da forma correta. Mas se pega uma empresa pequena, né, às vezes de 1, 2 pessoas, uma coisa, né? Pode ter aquele monte de departamento, aquele monte de área, monte de especialistas, mas eles têm a mesma dificuldade de gestão muitas vezes. Então, eu acho que é um lado super bacana que eu tenho visto, assim, um movimento que eu tenho visto. Não sei se é o impacto da pandemia ou não sei te dizer, né? Porque eu acompanhei pós-pandemia, mas eles têm uma preocupação gigante em se tornarem gestores melhores, gestores dos seus negócios, gestores de pessoas, que eu acho que, né, o seu negócio só é o que é ou só acontece porque existem pessoas, né, trabalhando e compartilhando aquele sonho com você. Então, eles estão aprendendo essa gestão. E daí, de novo, Beth, é a minha missão, a sua missão, a missão da Elisângela, de falar para essas pessoas o quanto a gestão é importante e o qual é o nosso papel, né, como gestores, que não é só, né, produzir, não é só vender, não é só comprar, não é só pagar, não é só, né, guardar, muito mais que isso. Olha que ideia ampla, não é? E eu gosto muito quando a gente fala dos empreendedores, né, Érica? Gosto muito disso, desse movimento, das pessoas se lançarem, sabe, para aprender realmente e poderem se ver em lugares diferentes. Eu gosto muito disso e eu concordo com você. São pessoas mais abertas, elas estão buscando. Então, e é muito bonito de ver esse movimento, Beth. É verdade. Bonito, porque você vê pessoas jovens que, né, nasceram com essa visão um pouco mais diferente, mas você vê pessoas, né, mais antigas, mais experientes, não vou falar mais velhas, né, mas mais experientes, como nós, né, Beth? Mais experientes, buscando isso também. Então, é um movimento que eu tenho achado muito bonito. Né? E eu sou fã dos empreendedores. Sim, eu também. Porque é um grande desafio. Porque quando a gente vê, gente, o nosso país hoje ele está sendo tocado pelos pequenos e médios, não pelas empresas grandes, né? Os grandes se tornaram os pequenos e os pequenos hoje são os grandes. Não é? Então, eu digo, essa troca de olhar, como a Érica muito bem colocou, eu digo, as situações parecem ser diferentes numa grande empresa e numa pequena empresa, mas de verdade é a mesma coisa, gente. Os desafios são os mesmos. Né? As situações vão ser as mesmas. Eu digo, hoje a gente trabalha ainda para empresas muito grandes, por quê? Porque numa empresa muito grande, o problema muito grande, ele estoura rapidamente. Né? E aí sai todo mundo correndo. Infelizmente, quando a gente entra neles, né, a gente é para apagar algum incêndio. A gente entra apagando incêndio. Nós vamos poder fazer esse trabalho que a Érica está dizendo de prospecção, de olhar, desse movimento. Exato. Né? Aí você vê, né, Beth, o legal... Deixa eu tomar uma água. É ver que esses novos empreendedores, eles estão nessa busca, né, de começar já num formato organizado, num processo definido. Isso realmente é uma grande notícia, como a Érica colocou, né, porque, como ela mesma disse, não se ensina na faculdade, a pessoa vai ter que buscar, vai ter que, né, e vai ter que fazer, não tem como fugir. Quando se abre uma empresa, por mais que ela seja pequena ou grande, as obrigações, indiferente do tamanho, elas são obrigatórias, precisam ser feitas, né? Então, é um grande desafio, mas uma grande oportunidade, eu vejo, né, desse aprendizado. E é muito o que a gente vê na nossa área, né, Beth? Essa coisa dessa visão ampla, de ir além do que é o nosso foco principal, do que é o nosso negócio. E hoje eu vejo que os empreendedores como um todo se veem nesse desafio, mas estão encarando, né? Que é muito o perfil da Beth como empreendedora. Ela sempre foi uma pessoa que, né,
buscou fazer, hoje ela sabe de tudo, mas no início ela não sabia. Não, de tudo que eu digo dessa parte de gestão do que a gente está falando aqui, Beth, você entendeu? Mas, assim, lá atrás, a gente vê até por muitas empresas familiares, tinha muito aquilo, né? Só quem sabia era a pessoinha lá que começou, e muitas empresas até morriam quando a pessoa saía do negócio. Por quê? Não tinha esse compartilhamento de conhecimento, não tinha esse interesse das pessoas novas buscarem se atualizar. Tinha muita aquela coisa, não, minha especialidade é essa, eu sou advogado, então eu só sou advogado, eu não sou obrigada a saber de processo administrativo, de processo financeiro, né? E isso realmente tem mudado e tem que mudar, né? A gente tem, sim, que navegar e saber um pouquinho do todo, né? Para ter uma boa gestão, para ter um bom trabalho à frente de qualquer negócio, né? Sim. E eu digo que essa oportunidade que estamos tendo aqui, gente, de falar para todos que estão nos ouvindo, nessa troca de experiência. Eu digo, ter muito tempo de experiência é só legal se a gente pode falar sobre ela, compartilhar. Sim. Érica, esse é o diferencial. Você, eu imagino o teu trabalho lindo de uma experiência com uma empresa muito grande. Quando a gente fala de um grupo de empresas, gente, é muito diferente se você trabalhar em uma empresa. O desafio foi grande, mas isso torna, eu digo, o teu olhar para o pequeno, você já leva esse olhar grande, não é? Porque hoje, como a Elisângela está falando, hoje a gente fala de governança, a gente fala de compliance na Criarc. E a Criarc é uma empresa que eu coloco ela como uma empresa pequena, mais para média, né? E não tem como você não falar disso hoje. Não é, Érica? Precisa falar de governança. Precisa. E o gestor precisa estar aberto a entender o que é isso, precisa estudar isso, né, Érica? Não tem como. Exato. Acho que você falou 2 pontos aí que são importantes, né? A Elisângela também comentou um pouco, conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento o tempo todo. A Beth não para, apesar dela conhecer bastante, né? Ela se tornou outra pessoa, né? Depois de tantos anos de carreira, de experiência e de empresa, né? Como empreendedora, mas a busca pelo conhecimento, ela é constante. Eu ouvi de um empresário uma vez, é um ditado, não vou me lembrar agora de quem, mas é o conhecimento que nos trouxe até aqui, não é o que vai nos levar adiante. Uhum. Então, conhecimento é busca constante. Sim. E comparando isso com o processo, é a melhoria do processo. A gente fala de melhoria de processo, a gente não vai falar daquele processo aquela hora e acabou. A gente fala de melhoria contínua. Então, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, a gente melhora, a gente melhora, a gente melhora, e a gente briga por 1 segundo, muitas vezes, por meio segundo, né? Mas essa busca constante pela melhoria. Então, acho que vocês duas falaram muito, né, disso, e eu acho que são 2 coisas que qualquer pessoa, né, seja empreendedor, seja pessoa, né, como profissional, como pessoa, né, para né, particular, para família, seja como for, né, eu acho que essa busca, ela tem que ser constante. Perfeito, Érica. Nossa, concordo totalmente. Acho que é essa a nossa visão também, né, Elisângela, na Criarc, essa busca pela melhoria todos os dias. O conhecimento, ele muda. A gente, falando de documentação, estamos numa gestão digital, né? Então, nós da Criarc, a gente passou por uma gestão papel, eletrônico, digital. É a mesma empresa de 20 anos atrás? Totalmente diferente, não É é? a mesma empresa, mas totalmente diferente. É isso aí, Beth. E a cada momento a gente vem, eu digo, fazendo, 2 anos atrás, entramos numa grande reestruturação, que é esse momento de você pensar para onde estamos indo, o que estamos fazendo, né? Eu digo que essa é uma pergunta constante aqui, né? Quais são os caminhos, quais são as buscas, né? E eu digo que a gente vai se descobrindo, não é?
num cenário que a gente não vai ter aprendido, eu digo, quando a gente fala de gestão de documentação, mas nem no MBA você aprende a gestar a documentação. Ninguém sai sabendo qual é o custo, quanto custa, quando eu... Por Então, que eu tenho que fazer isso? eu não gosto disso. Isso. Gente, gostando ou não, você tem uma responsabilidade imensa sobre esse passivo. Não tem como. Não dá para fugir. Não dá para fugir, né? Eu digo, ninguém foge desse passado. E se a gente não tiver um passado organizado, eu digo, a gente não tem um futuro. Não é? Isso mesmo. Então, eu digo, a história nos mostrou esse caminho. Quando a gente fala de documentação, de informação, gente, continua sendo a mesma coisa. A gente precisa ter uma organização, a gente precisa ter uma visão para que a gente consiga enxergar o futuro. Que ele está aí todos os dias com a gente. O futuro é hoje. Né? Ele tá Até para essas tomadas de decisões, né, Beth? Se você não tem, é o que a Érica falou, tudo muito bem esquematizado, uma metodologia que realmente rode sem ruídos, você não consegue ter uma visão para tomar uma decisão, né? Sim. Então, eu acho que o nosso recado, né, para a gente finalizar, eu digo, esse nosso bate-papo tão gostoso, que a gente espera que vocês estejam, eu digo, gostando e aproveitando toda essa experiência, né? Então, sabendo, gente, que os desafios são todos os dias, a gente tem que ter uma busca, eu digo, diária pela melhoria. Eu adoro a frase que também é minha, Érica: tudo pode ser melhorado. O que está bom ontem, hoje eu já posso fazer um pouquinho melhor. Exato. Não é? Sim. Deixar, a gente fica aqui até meia-noite, né, falando. Fica. É assunto. Nós todas que nos conhecemos ao longo desses 20 anos, o quanto a gente já aprendeu e o quanto a gente está aprendendo, não é? Então, Não é só a sua empresa que é a mesma e, ao mesmo tempo, é totalmente diferente. A gente está... por fora é a mesma coisa, né? Sim, não mudamos nada. Continua jovem, mas... Sim, temos esse ganho, né, Érica? Exato, por dentro, quanto de conhecimento isso trouxe, né? Sim. Eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Acho que todos os dias, porque eu tive grandes mestres, grandes oportunidades, grandes desafios que me trouxeram até agora, né? E a Beth sabe um pouquinho da minha história, a Elisângela também, e eu falo que hoje o meu propósito é compartilhar tudo isso com as pessoas, né? Eu não quero guardar todo esse conhecimento, não quero guardar toda essa experiência, eu não quero guardar, né, a busca pelo conhecimento para mim, né? Não quero que isso vá junto comigo quando eu me for, né? Eu quero deixar, né, de alguma forma o legado. E isso é compartilhar, é propósito, né, Beth? Eu acho que você começou a falar um pouquinho disso. Nosso propósito, né, de compartilhar. Eu acho que esse momento que nós estamos, que a gente teve o privilégio de ter agora, é compartilhar. Compartilhar. Nossa, perfeito, Érica, eu concordo totalmente, e estamos aqui, né, Elisângela, nesse mesmo propósito, nessa busca de compartilhar e de unirmos forças. Eu sinto que uma mão precisa dar a mão para outra, e assim todo mundo fica forte, né? Estar juntos que nos fazem melhores, né? Exato. Independente, eu digo, dos lugares que a gente esteja. Eu digo que eu amo estar com as pessoas, e é independente dos lugares onde a gente se encontra, porque a gente se encontrou como ser, não é? Exato. Isso. Exatamente. Que diferença, não é, Érica? É. Que bom. Sim, sim, com certeza. Acho que como a Érica colocou, como vocês colocaram, é o ponto, é muito missão criar aqui, né? Eu cresci aqui ouvindo isso e eu incorporei isso para a minha vida. A coisa de você ter esse compromisso de transferir conhecimento, né? De compartilhar conhecimento. Como a Érica falou, a gente teve oportunidades incríveis durante esses anos, né, Beth? E ter a oportunidade hoje de estar aqui falando dessa experiência, colocando
conseguir até ter essa visão do que foi legal, do que hoje pode ser melhorado, tudo isso é fruto, né, dessa carreira aí que a gente teve, e conseguir hoje, por meio, né, das tecnologias que a gente tem, transferir isso sem fronteira, isso para mim é magnífico, assim, é muito, muito legal. E não é só conhecimento e experiência ali, a gente compartilha aqui também opiniões. Sim, com certeza. A gente também evoluir. Com certeza. Muitas vezes mudar de opinião, né? Então, é compartilhar no sentido mais amplo que possa existir. Perfeito. Legal, é isso mesmo. Gente, então eu agradeço muito, Érica, estar aqui com você hoje, né, nessa experiência linda que você traz para a gente, nesse convite, eu digo, você mesmo já é um convite de inovação para as pessoas, de melhoria e de humanidade, né, que pode ser feito, não é fácil, quando a gente realmente está com aquele olhar, com aquela vontade, eu digo, de aprender. Eu digo, a vontade de aprender é o que vai nos levar para frente sempre, não é? Então, agradeço muito a sua participação. Ai, Beth, eu que agradeço, né? Eu tenho que agradecer, né, esse desafio novo, porque é um desafio novo para mim. Olha, eu tô aprendendo também, viu? Sim. Para mim é algo novo. E, sem dúvida nenhuma, eu que fico muito honrada de ter, né, ter sido convidada por vocês para fazer parte disso aqui, que é algo, acho que impactante, né, na sociedade de alguma forma. Então, eu que agradeço, Beth. Gratidão, Érica. Gratidão, Elisângela, que estamos juntas aí nesse desafio. Eu que agradeço a oportunidade. Érica, parabéns pelo seu trabalho. Muito feliz de nos reencontrarmos nesse momento da sua vida, né? Depois de muito tempo também, né? Depois de muito tempo, a gente se reencontrou. Você vê que realmente não existe limites, né? A gente está aí na vida e qualquer hora a gente pode realmente se encontrar. E o importante é isso, é o compartilhar. Parabéns aí pelo seu trabalho. O que precisar, o que, né, que a gente puder contribuir, estamos aqui. Certamente também vamos pedir ajuda se precisarmos. E sem dúvida, é um trabalho essencial para qualquer pessoa, indiferente do seu tamanho. Que bom, gente. Então, com as nossas despedidas, desejando a todos muito sucesso, né, e que possamos estar sempre juntos, falando, né, das experiências. Perfeito. Obrigada. Obrigada, meninas. Um grande abraço, viu? Tchau. Tchau, tchau.